Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao pessoal que está aí na salinha, no bairro do Leme, no presencial da Casa da Prece. Boa noite aos que nos assistem pela modalidade online, né, de diferentes lugares do Brasil, de outros países. E boa noite aos nossos colegas que estão lá no plano espiritual, né? Eu sempre falo que é uma reunião tão híbrida que tem encarnados e desencarnados. O tema da nossa conversa hoje vai ser evolução e livre-arbítrio, que, como nós vamos ver mais à frente, esse é o título de um capítulo do Emmanuel. Mas mais à frente a gente fala disso. Quem assiste palestra espírita ouve falar o tempo todo da tal de reforma íntima, né? Acho que toda palestra espírita fala de reforma íntima. Mas eu queria perguntar, quanto tempo que demora essa reforma íntima, né? Essa ideia que nós vamos nos aprimorar, nós vamos nos esforçar, vamos nos melhorar, vamos nos tornar pessoas melhores, vamos vencer nosso egoísmo, nosso orgulho e nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus, né? Mas quanto tempo que demora para um espírito se depurar? Eu já ouvi tanta coisa, eu já vi gente dizendo que são algumas encarnações, já ouvi gente falando que eram centenas de encarnações, milhares de encarnações. Eu já ouvi gente falando que são milhões de encarnações. Imagina só, né? E aí agora eu não sei mais quanto tempo que demora aí até a gente se tornar um espírito puro. Quando a gente vai ver no Livro dos Espíritos, tem um trecho que o Livro dos Espíritos diz que o progresso espiritual, né, nosso melhoramento moral, ocorre de forma gradual. Só que aí tem outra pergunta no Livro dos Espíritos, em que os espíritos dizem que depende do próprio espírito apressar ou retardar o seu processo evolutivo, né? Isso de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as suas escolhas, com as escolhas que você faz. Então, essa pergunta, a pergunta 117, o Kardec ele pergunta assim: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? E os espíritos respondem: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Ora, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde? Né? Para pensar. Na escola, não tem crianças que aprendem mais rápido e crianças que demoram mais tempo para aprender, né? Então, da mesma forma, o espírito, né? Na verdade, é como se a resposta do livro dos espíritos fosse depende. Quando a gente pergunta quanto tempo demora a reforma íntima, é como se o livro dos espíritos estivesse dizendo, depende, né? Depende das suas escolhas. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que demora mais. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta: será que seria possível uma transformação moral profunda acontecer em uma única encarnação? Será que seria possível uma pessoa em uma única encarnação passar por uma transformação moral assim profunda, profunda, profunda? E eu consigo achar um exemplo de um grupo de pessoas que em uma única encarnação, tiveram uma transformação moral assim inacreditável. Pessoas que mudaram da água para o vinho. Quem é esse grupo de pessoas que conseguiu mudar em uma encarnação? Quando eu falei que essas pessoas mudaram da água para o vinho, foi uma boa metáfora, né, sobre a capacidade de Jesus de transformar as pessoas, assim como ele transformou a água em vinho, né? Jesus tem um poder de transformar as pessoas. E o grupo de pessoas que eu estava falando são pessoas que encontraram com Jesus e aceitaram Jesus. E a gente vê alguns casos de pessoas assim que mudaram da água para o vinho, que mudaram completamente. Tá? Pessoas que tiveram, né, a honra, o privilégio, ou melhor, o mérito de viver na época de Jesus, de encontrar com Jesus, mas que além de encontrar com Jesus, que aceitaram ele, que seguiram ele. Que nem todo mundo que encontrou Jesus aceitou ele, né? Tanto que muita gente perseguiu ele, ele foi crucificado. Mas vamos pegar aqui o exemplo de Paulo de Tarso, né? Antes de chamar Paulo de Tarso, ele chamava Saulo de Tarso. E o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, e perseguia até a morte. Ele mandava matar cristãos. E ele mandou matar vários cristãos, né? Inclusive um que é o meu xará, que se chama Estevão. Né? Se vocês devem ter lido isso no livro Paulo Estevão, né? Então ele matava cristãos. Era isso que ele fazia. E aí depois que ele encontra o Espírito de Jesus na estrada para Damasco, ele muda completamente. Não só o nome, né, de Saulo para Paulo, mas ele muda completamente. Ele vira, assim, ele é um dos maiores apóstolos do cristianismo. Eu acho que no Novo Testamento, se você pegar todas as cartas que ele escreveu mais páginas no Novo Testamento do que todos os outros evangelistas juntos, tá?
Então, assim, ele vira um dos maiores apóstolos do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Ele passa uma transformação, você passa a ver uma fé, um amor incondicional nele. E foi o quê? Foi uma encarnação. Foi uma encarnação, mas uma encarnação, né, muito especial, porque ele encontrou Jesus e ele aceitou. A gente poderia também dar outro exemplo de Maria Madalena, né? Existe uma tradição que diz que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, se você pegar o texto do Novo Testamento, não aparece essa palavra prostituta. Na verdade, o Antigo Testamento diz que ela foi acusada de ter sido flagrada em adultério. Isso é o que aparece no Novo Testamento. Depois é que vai surgir uma tradição que fala, ela teria sido prostituta. Mas, enfim, independente disso, gente, independente se, né, flagrada em adultério ou prostituição, fato é que nós temos o caso de uma pessoa que vivia uma vida de pecado e ela encontra Jesus e ela muda completamente, completamente. Ela vira uma apóstola do Cristo. Eu sei que geralmente a gente costuma falar sobre 12 apóstolos, mas ela tinha tudo para ser considerada uma apóstola, né? Basta dizer que depois de Jesus foi crucificado 3 dias depois, quando Jesus reaparece, para quem que é a primeira pessoa para quem Jesus aparece, né? A primeira pessoa, ressurreição de Jesus, ele reaparece com o corpo materializado, e a primeira pessoa para quem ele aparece é Maria Madalena. Então, olha que transformação profunda, assim, né? Profunda, de uma mulher pecadora para uma apóstola do Cristo, em uma única encarnação. Outra pessoa que mudou de nome, né, o Simão, que mudou de nome para Pedro, o apóstolo Pedro, eu acho que ele também muda. Ele era um simples pescador, né, e no início, assim, do Novo Testamento, ele é todo inseguro, né, ele nega Jesus, ele vai tentar andar na água e ele cai. Mas se você for ver depois, nos Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, ele muda completamente. Ou no livro Paulo e Estevão. Ele muda completamente, ele assim, é tomado por uma fé, por um amor incondicional por todas as pessoas, né? Se você acha que ele era um cara inseguro porque ele negou Jesus, depois quando os romanos prendem ele, vão crucificar ele, ele fala assim: eu não sou digno de morrer que nem Jesus. Então eu peço que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Ou seja, se ele era inseguro, ele deixou de ser inseguro e foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele próprio, tá? Mas olha só que curioso, nem todo mundo que encontrou Jesus mudou em uma única encarnação. Depende, você não pode dizer, todo mundo que encontrou Jesus mudou. Não. Tiveram pessoas que encontraram Jesus e que não mudaram. Por quê? Porque isso depende das pessoas, não era só encontrar Jesus. Depende se as pessoas aceitaram Jesus ou não. Então, nós temos um caso de algumas pessoas que encontraram pessoalmente com Jesus, mas não aceitaram ele, não se tornaram seguidores, pelo menos naquela encarnação, naquele primeiro momento. A gente podia citar o exemplo do Publius Lentulus, né, que é uma das encarnações do Emmanuel, que era um senador romano, tinha um cargo político lá em Roma, e ele se encontra pessoalmente com Jesus, mas ele não se converte, sabe? Ele não é transformado, ele não vira um Paulo de Tarso, ele não aceita, né? Não acredita naquilo. Claro, eu sei que depois ele vai virar o Emmanuel, né? Que é um espírito que está ajudando a divulgar o espiritismo, o cristianismo, mas isso é depois. Depois ele passa por um processo de reforma íntima, mas não naquela encarnação, porque ele encontrou, mas ele não aceitou. Outra pessoa que eu gostaria de citar é Pôncio Pilatos, né, que teve a oportunidade de conversar com Jesus, estava cara a cara com Jesus, né, pensou em talvez, nossa, por que querem crucificar esse cara, né, não tem nada de errado com ele, mas no final das contas ele não é alguém que vira um seguidor ou algo assim, né, ele não tem essa transformação tão radical. E também tem aquele caso do jovem rico, né, que vai perguntar para Jesus, mestre, como que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala, né, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e vem me seguir. Ou seja, Jesus ofereceu a ele, seja o meu seguidor. Jesus chamou, você venha me seguir. E ele não aceitou, né? Pelo menos naquela encarnação. Talvez em outra encarnação ele pode ter mudado, mas naquela encarnação não. Então, pelas pessoas que encontraram Jesus, a gente percebe que é possível sim uma pessoa ter uma transformação moral muito profunda em uma única encarnação. Mas isso dependeu de se as pessoas aceitaram Jesus ou não. Teve gente que encontrou ele e resolveu seguir ele, e teve gente que encontrou ele e não deu a mínima, ou achou que ele era maluco, ou até perseguiu ele. Então é possível uma transformação moral, mas ela depende da escolha das pessoas. E da mesma forma que essas pessoas tiveram a escolha, né, se você vai seguir Jesus ou não,
nós também temos uma escolha. O tempo todo na nossa vida é feita de escolhas. Assim, a velocidade da nossa evolução espiritual, né, quanto tempo que vai demorar para a reforma íntima, depende diretamente do quê? Depende das nossas escolhas. Quais escolhas que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Por isso, o tema da evolução e livre-arbítrio são dois temas totalmente interligados. Tem tudo a ver evolução com livre-arbítrio, né? E aí, como eu disse, de onde é que saiu o título dessa palestra, né? A gente resolveu dar o título de Evolução e Livre-Arbítrio, é porque Evolução e Livre-Arbítrio é o nome de um capítulo de um livro do Emmanuel chamado Justiça Divina, psicografado pelo Chico Xavier. É um livro em que o Emmanuel ele comenta o livro Céu e Inferno do Kardec. E daí que veio o nome da nossa palestra. Então, seguindo aqui, outra pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, somos tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são mal, assim se tornaram por sua vontade, por vontade própria, né? É uma escolha. Então a gente poderia perguntar assim, por que que a reforma íntima parece ser tão difícil, né? Por que que é tão difícil a gente aprender a perdoar, né? A gente abandonar nosso egoísmo, a gente largar os nossos vícios? Por que que é tão difícil tornar uma pessoa melhor? É tão difícil a gente ter paciência com as pessoas, compreender as pessoas que às vezes nos magoam, nos criticam, né? E é muito comum a gente ouvir isso, né? Que a reforma íntima é muito difícil, que o perdão é muito difícil. Tá, e é mesmo, gente. Eu sei que o perdão é difícil, né? Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de perdoar as pessoas, né? A gente costuma dizer isso, que para vencer o egoísmo é muito difícil. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque, assim, por mais difícil que seja, e eu sei que é difícil perdoar, é difícil largar um vício, mas, assim, também não adianta nada a gente ficar só reclamando, né? A gente ficar repetindo, ah, é muito difícil, ao invés de se esforçar, né? Se a gente ficar o tempo todo repetindo que algo é difícil demais, ah, isso é difícil demais para mim, eu não consigo. A gente está se desmotivando. Imagina eu ir para academia, ao invés de eu fazer musculação, ficar falando, ah, é muito difícil, esse peso está muito pesado, eu não vou conseguir, não. Ah, assim não dá. Ou eu vou estudar para uma prova, ah, essa prova está muito difícil, eu não vou conseguir. Então, às vezes eu me pergunto se a gente não tem uma espécie, uma coisa que isso tá, é uma expressão minha, tá? Isso eu tirei da minha cabeça. Eu me pergunto se a gente não tem uma espécie de síndrome do espírita sofredor, tá? Gente, eu que inventei isso, tá? Não tá em nenhum livro, eu tô inventando isso. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes nós somos espíritas e nós lemos os livros e nós entendemos, mas a gente botou na nossa cabeça assim, ah, esse negócio de perdão, de iluminação espiritual, isso é para os espíritos que estão lá na frente, entendeu? Tipo, ah, Jesus perdoou, mas eu não sou Jesus. Então a gente fala assim, não, isso aí é coisa de espírito evoluído, né? Não ter medo de nada, perdoar todas as pessoas, amar todo mundo, isso aí é para espírito muito mais evoluído do que eu. Aí você joga lá para frente, isso aí é para Jesus. Jesus perdoou, mas eu não sou Jesus. E aí você meio que fica assim, ah, não é para mim isso. Essa história aí não é para mim. Porque eu ainda sou um espírito atrasado, né? Aí eu vou ficar falando que eu sou um espírito atrasado, que eu vou para um umbral e que isso é muito difícil. Ah, reforma íntima é muito difícil. Ah, perdoar as pessoas é muito difícil. E eu acho que, de certa forma, a gente estaria invertendo a lógica do espiritismo. Porque a ideia do espiritismo era motivar a gente para que a gente se esforçasse para sermos pessoas melhores. A ideia era que a gente tentasse ser igual a Jesus. Só que a gente acaba se desmotivando, né? A gente aprendeu em algum lugar que perdoar é coisa de espírito evoluído, né? Que a gente aprendeu que mudar é muito difícil. Aí você fica só nessa, é muito difícil. Aí você já aceitou que vai para um grau, né? Ah, vou para um grau mesmo, né? E aí é uma inversão total da lógica. Seria tipo assim, a gente entendeu o espiritismo, mas não se esforçar para mudar, porque é muito difícil. Deixa para a encarnação que vem, né? Sendo que enquanto a gente não muda, a gente sofre, né? Se eu sentir inveja, a inveja me faz sofrer, né? Se eu sou orgulhoso, eu vou ter orgulho ferido o tempo todo. Então, essas coisas, egoísmo, inveja, pessimismo, tudo isso faz a gente sofrer. E a gente vai continuar sofrendo enquanto a gente não tiver coragem. Mas a gente sabe que com esforço e vontade, aquilo que parece ser muito difícil se torna possível, né?
A gente falou numa palestra anterior aquela frase de Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Se você acredita, é possível sim. Então também não adianta a gente ficar. Eu sei que reforma íntima é difícil, mas não tem sentido ficar repetindo isso e reclamando, né? Gente, eu trouxe aqui uma frase do Muhammad Ali. O Muhammad Ali foi um campeão mundial de boxe, e a gente sabe que o boxe, às vezes, costuma ser um esporte um tanto quanto violento, tá? Mas levemos em conta que, além de lutar boxe, o Muhammad Ali, ele também lutou contra a discriminação racial dos negros nos Estados Unidos, e ele também foi um ativista contra a Guerra do Vietnã. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: frequentemente, não são as montanhas à frente que o esgotam, mas a pedrinha no seu sapato. Ou seja, imagine você vai escalar uma montanha com uma pedrinha no seu sapato, né? A montanha pode ser enorme, você pode falar, é muito difícil escalar essa montanha porque ela é muito grande. Mas se você tem uma pedrinha no seu sapato, cada passo que você der, você vai estar reclamando. Você vai dar um passo e vai reclamar, ai, tá doendo. Aí você vai dar outro passo e vai dizer, ai, tá doendo. E aí, subir a montanha já é difícil, mas a gente está fazendo que fique muito mais difícil ainda, né? Primeiro tira a pedra no seu sapato, depois vai subir a montanha sem reclamar, porque aí não tem mais o que reclamar. Então, assim, pensamos que a reforma íntima é uma montanha. É difícil subir uma montanha? É. É difícil se tornar uma pessoa melhor, largar os vícios, deixar de ser egoísta? É. Mas se cada passo que eu dou eu tô reclamando da pedrinha no meu sapato, né? Peraí, né? Vamos primeiro tirar essa pedrinha, vamos primeiro tirar esse hábito de reclamar. E aí talvez a gente vai ver que a montanha não é tão difícil. É difícil, mas não tão difícil quanto parece. Próximo slide, por favor. Gente, a gente tem que levar em conta o seguinte: o progresso é uma lei da natureza. Tá? O progresso, a evolução, chama como você quiser, progresso, evolução espiritual, é uma lei natural. Natural, tá? Então, apesar da gente achar que tornar uma pessoa melhor é muito difícil, reforma íntima é muito difícil, o Livro dos Espíritos deixa bem claro que o progresso é uma lei natural do universo. É uma lei natural do universo. Então, lá no Livro dos Espíritos, você tem um capítulo inteiro para falar sobre a lei do progresso, não é nenhuma pergunta. Você tem um capítulo inteiro, no Livro dos Espíritos chama Lei do Progresso, tá? Então, assim, não fica com dúvida nenhuma que o progresso é uma lei natural, não é algo impossível, algo milagroso, sobrenatural, algo muito difícil. É algo natural. Olha para a natureza, tudo na natureza está em constante evolução. Todos os animais estão em constante evolução. É algo totalmente natural. Assim, é estranho que a reforma íntima seja tão difícil. É estranho que a gente fique dizendo que é difícil se tornar uma pessoa melhor. Porque se o progresso é uma lei da natureza, então a evolução espiritual deveria ser algo natural. Deveria ser algo espontâneo, algo que acontece espontaneamente. Inclusive, deveria ser algo inevitável, já que é uma lei do universo. Deveria ser algo inevitável, como a lei da gravidade. Então, alguma coisa está estranha aqui, né? Porque como é que a reforma íntima é muito difícil, né? O progresso é muito difícil, mas ao mesmo tempo ele é uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, deveria acontecer naturalmente, né? Além do progresso ser uma lei que está no Livro dos Espíritos, a palavra progresso, como vocês sabem, está na nossa bandeira. Como que a palavra progresso foi parar na nossa bandeira? Vocês sabem? Essa é uma história muito curiosa, né? Porque na época em que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, em 1889, e se tornou o primeiro presidente do Brasil, tinha um grupo de republicanos que apoiavam ele. E esses republicanos brasileiros, eles eram positivistas, o que significa que eles eram seguidores da filosofia positivista do filósofo francês Auguste Comte, ou Comte, tá? Que, aliás, é o sujeito que inventou a palavra sociologia. Aí, esses positivistas brasileiros, como eles gostavam muito do Comte, eles resolveram pegar o lema do Comte, o lema dele, e colocar o lema do Comte na nossa bandeira. Aí eles foram lá e botaram ordem e progresso. Mas o curioso é o seguinte, o lema do Auguste Comte não era ordem e progresso. Não era esse o lema dele. O lema do Auguste Comte era amor, ordem e progresso. Era esse o lema. Amor, ordem e progresso. Tinha esses três substantivos. Só que eles acharam que ia ficar longo demais, sabe? Eles falaram amor, ordem e progresso.
fica longo demais, a frase é longa demais, não vai caber na bandeira, as letras vão ficar muito pequenininhas, muito espremidinhas, então vamos tirar a palavra amor e botar só ordem e progresso, né? E foi assim que, infelizmente, nós não temos a palavra amor na nossa bandeira, né? Para vocês verem só, o nosso amor era tão grande que nem cabia na bandeira, não é, gente? Mas pelo menos a gente pode dizer que nós temos a lei do progresso na nossa bandeira também. Agora eu fiquei confuso, né? Agora eu fiquei confuso. Por um lado, a gente sempre aprendeu que se tornar uma pessoa melhor é difícil. Largar os vícios é super difícil, deixar de ser egoísta é super difícil, perdoar é muito, muito difícil. Mas o livro dos Espíritos diz que o progresso é uma lei natural. Uma lei natural, não tem as leis da natureza, a lei da gravidade, lei de ação e reação, a evolução das espécies. O livro dos Espíritos aparece o progresso como uma lei natural. Como que algo natural pode ser tão difícil? Algo natural não deveria ser algo fácil? Quando você diz que algo aconteceu naturalmente, né? É porque aconteceu de uma maneira fácil, espontânea, sem esforço. Então agora eu estou confuso. Se o progresso é uma lei da natureza, como que é possível que é tão difícil para a humanidade progredir, né? Meio parece contraditório, né? Então pergunto, se o progresso é uma lei, por que é tão difícil? A resposta é simples, a resposta é: nós criamos os nossos próprios obstáculos. Fomos nós que criamos os obstáculos, tá? Somos nós que tornamos o progresso, que deveria ser algo natural, em algo difícil, sofrido. O progresso era para ser natural, mas nós tornamos o progresso em algo extremamente sofrido, difícil, demorado, tá? Por quê? Porque nós trazemos maus hábitos, tá? Que são muito longevos de muitas vidas passadas. Como, por exemplo, algum vício, o egoísmo, a vaidade, que também não deixam de ser vícios, né? E aí imagina que eu fui egoísta durante várias e várias e várias e várias encarnações. Numa encarnação eu sou egoísta, na próxima encarnação eu sou egoísta, na próxima encarnação eu sou egoísta. Imagina que eu passei aí 4.000 anos sendo egoísta em todas as minhas encarnações. O que vai acontecer? Esse hábito vai ficar tão enraizado, tão arraigado, né? Então eu vou ficar tão preso a esse hábito que vai ser muito difícil eu superar esse hábito. Então era para progresso ser algo natural, era para reforma íntima acontecer naturalmente. Mas como eu fiquei muito tempo repetindo aquele vício de comportamento, chegou um momento que eu tenho dificuldade de largar. É lógico que vai ser difícil eu deixar de ser egoísta. Eu passei milênios sendo egoísta. Eu me acostumei, eu me habituei, eu criei um mau hábito muito arraigado. Isso daí é lei de ação e reação. Ou seja, na verdade é culpa minha que é difícil. Veja, não é culpa de Deus. Não é uma maldade de Deus, tipo, eu vou falar para os humanos que eles têm que melhorar, mas eu vou fazer com que seja muito difícil melhorar. Eu vou falar para eles que eles têm que largar os vícios, mas eu vou fazer com que seja muito difícil. Não é uma pegadinha de Deus, entendeu? É a gente, é ação e reação, é um karma. É a gente ficou muito tempo agindo da maneira errada, a gente acabou se habituando. E quando você passa muito tempo habituado a algo, fica difícil de mudar, né? Pensa assim, quanto mais tempo uma pessoa tem um vício, mais difícil é de largar o vício, tá? Imagina duas pessoas. Uma pessoa começou a fumar cigarro ontem. Outra pessoa está há 40 anos fumando cigarro todos os dias. Para quem que você acha que vai ser mais fácil largar o vício? É óbvio que para a pessoa que começou a fumar cigarro ontem. Uma pessoa que começou a fumar cigarro ontem, ela poderia falar, besteira isso, largar cigarro é fácil, ó, eu largo aqui a hora que eu quiser. Enquanto que o outro colega que já fuma há 40 anos vai falar, amigo, é fácil para você, né? Mas para mim é muito mais difícil. E é bem claro, quanto mais tempo você sustentar um vício, mais difícil vai se tornar largar ele. Isso vale para vício de comportamento. Aqui eu falei de cigarro só como um exemplo. Mas vício de comportamento como orgulho, vaidade, mesma coisa. E eu falei 40 anos. Agora imagine eu passar 40 encarnações, né? Sentindo raiva de alguém. O dia que eu for tentar perdoar aquela pessoa vai ser difícil mesmo. Mas aí a culpa é minha. Eu trouxe aqui uma frase do Ralph Waldo Emerson. O Emerson ele foi um poeta, escritor e filósofo americano do século XIX. Ele se formou em Harvard. Ele era um abolicionista, o que significa que ele participou da campanha para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Ele era espiritualista, ele acreditava que todos nós temos uma centelha divina.
E ele adorava passar um tempo na natureza, adorava. O que ele mais gostava de fazer era sair um pouco da cidade, passar um tempo sozinho no meio da floresta, né? Ficava vários dias lá sozinho no meio do mato, né? Se fosse brasileiro, iam chamar de bicho grilo. Aí, olha só o que o Emerson escreveu. Ele disse: a maior parte das sombras dessa vida são causadas por nós mesmos, quando bloqueamos a nossa própria luz solar. Ou seja, somos nós que estamos criando essas sombras. Então, assim, eu sei que parece muito difícil que, será que algum dia a humanidade vai melhorar? Sabe? Será que algum dia vai acabar as guerras? Entendeu? Mas fomos nós que criamos essas sombras. Fomos nós que criamos uma sociedade em que a guerra era tratada como algo normal durante séculos e séculos e séculos e séculos. Né? Somos nós que criamos esses problemas. É a gente que criou a poluição. E a gente passou várias vidas sendo egoísta, sendo orgulhoso e tal. Então fomos nós que criamos essas sombras, tá? Não tem como você botar a culpa em Deus. Então, gente, uma vez entendendo que a dificuldade vem de nós mesmos, agora a gente pode falar, né, sobre o nosso potencial. Sendo a evolução uma lei natural, todos nós temos o potencial para evoluir. Todo ser humano tem um potencial de se tornar melhor, de se tornar uma pessoa melhor. Mesmo que esse potencial seja ainda adormecido, né? Pode ser que você já conheça uma pessoa que você falou assim: olha, eu conheço uma pessoa que ela era ruim, ela era cruel e ela passou a vida inteira sendo cruel e ela não mudou nada a vida inteira. Veja que essa pessoa ela tem esse potencial, todos nós temos, que é uma lei natural. Mas é como se esse potencial estivesse adormecido, entendeu? Às vezes eu tenho uma aptidão muito grande, eu tenho um potencial para tocar piano. Mas se eu nunca exercitar, esse potencial vai ficar adormecido. Se o Einstein nunca tivesse estudado física, ele teria aquele potencial nele, mas ele não teria desenvolvido aquele potencial, seria um potencial adormecido. E mesmo que nós tenhamos cometido erros muito graves no passado, né? Lembra da parábola do filho pródigo? Jesus conta que ele faz um monte de besteira na vida, mas não importa, por mais que você tenha cometido erros na sua vida inteira, mais você tenha cometido os piores pecados, você ainda tem essa capacidade de se tornar uma pessoa melhor. Então, vamos ler aqui um trecho do livro Autodescobrimento, é um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. E a Joana de Ângeles, ela diz assim: a criatura humana possui os potenciais íntimos para plenitude, que aguardam ser desvelados, descobertos, qual gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro, tá? Então nós temos esse potencial, mas é como se fosse uma pedra preciosa escondida debaixo da areia. A gente tem que encontrar, desenterrar esse potencial lá dentro de nós. Continuando agora, no mesmo capítulo daquele livro Autodescobrimento da Joana de Ângeles, um pouquinho mais à frente, a Joana de Ângeles ela continua. Ela fala assim: potencial rico de valores, o ser humano é a imagem do seu Criador, por possuir a mesma essência imortal. Né? Temos a mesma essência imortal que Deus. Nós somos seres imortais, Deus também. Consequentemente, os preciosos dons e recursos que levam à perfeição, né, também são nossos. Nós também possuímos, além de possuir a essência imortal, nós possuímos esses preciosos dons e recursos que nos levam à perfeição, competindo-lhe unicamente desenvolvê-los e aprimorá-los. Você já tem esses dons, você só tem que desenvolver esses dons. Na aparência, o espírito pode apresentar somente pálidos reflexos desses dons. No entanto, ao burilar-se, ao purificar-se, desvelar-se-lhão os inquestionáveis tesouros, né? O pessoal costuma dizer, às vezes, que a Joana de Ângeles usa um português muito rebuscado, né? Que às vezes é difícil de entender. Mas ela está falando aqui que nós somos a imagem de Deus. E nós temos todo esse potencial dentro de nós, basta a gente desenvolver, purificar esse potencial divino. Então a gente tem que ter certeza absoluta, absoluta, de que nós temos a centelha divina em nós. Você pode ter certeza de uma coisa: todos nós somos obras de Deus, tá? Tudo no universo é obra de Deus, sem exceção. Se tudo é obra de Deus, você também é obra de Deus. Você está incluso no tudo, você está incluso no universo. Então você pode ter certeza, nós somos obras de Deus. Então é óbvio que a gente consegue se melhorar. É óbvio que a gente consegue superar, porque nós somos criados por Deus.
Nós somos a obra divina. Tá? Se eu perguntar onde está a obra de Deus, você poderia apontar para as estrelas, mas você poderia apontar para você mesmo. Então você pode ter certeza, da mesma forma que um filhote de passarinho que está no ninho, ele vai conseguir aprender a voar porque é da natureza dele. Nós vamos conseguir aprender a amar porque é da nossa natureza, tá? Porque assim como Deus ama incondicionalmente, ele nos deu a capacidade de amar incondicionalmente. Nós estamos predestinados a descobrir esse nosso potencial divino, tá? E o Novo Testamento fala disso em várias instâncias, de várias maneiras. Esse potencial divino é abordado na Bíblia. Você tem, por exemplo, aquela frase de Jesus, em que perguntavam para Jesus onde está o reino de Deus, e Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vocês. Jesus chegou, inclusive, a dizer: vocês são deuses, vós sois deuses. E quando Jesus falou isso, ele estava citando o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também tem essa frase: vós sois deuses, tá? E a gente tem o Paulo de Tarso, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, tá? Gente, ó, lembrando, é carta aos Coríntios, tá? Não é carta aos corintianos, não. Não vamos confundir, não. Quando ele escreveu a carta aos Coríntios, o Paulo de Tarso, ele escreveu: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Uma pergunta retórica. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? Como que vocês não sabem disso? Né? Então, acho que a gente pode entender aqui essa evolução espiritual na sua escola cósmica, assim, macrocósmica, macroscópica. Olha a escala gigante. O Espiritismo ele traz a ideia que os seres vão evoluindo desde o mineral, passando pelo vegetal, passando pelos animais, desde os animais mais rudimentares, até chegar no ser humano, e até continuar essa evolução, até chegar ao nível de espíritos, né, super evoluídos, iluminados, como é o caso de Jesus. Então, olha só, uma escala de evolução, olha a escala temporal disso, que dura milhões e milhões e milhões de anos. Então, mesmo que a evolução seja gradual, né, às vezes parece que, nossa, o mundo não está mudando, demora muito para o mundo melhorar, né? É lento, mas pensa em termos de bilhões de anos, o quão grandioso é você abrir a sua cabeça para ver o quão gigante é essa escala temporal da evolução no Espiritismo. Já teve outra palestra que eu trouxe aqui, um trecho do Camille Flammarion. O Camille Flammarion era um astrônomo francês. Quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, era bem jovem, foi publicado o Livro dos Espíritos e ele imediatamente virou espírita. E, assim, jovem, com 20 e poucos anos, ele começou a divulgar o espiritismo, a escrever livros espíritas. Aí você quer saber se ele teve sucesso escrevendo livros espíritas? Gente, ele escreveu um livro chamado Deus na Natureza, tá? Um livro espírita, que esse livro foi recomendado pelo próprio Allan Kardec. Pelo próprio Allan Kardec. Imagina, né? Que honra, você escrever um livro espírita e o próprio Allan Kardec recomendar a leitura do seu livro, né? Você perguntar para ele, e aí, você teve sucesso no seu livro? É, né? O próprio Kardec recomendou a leitura do meu livro, né? Todo mundo quer saber quem é a reencarnação de quem, né? Todo mundo quer saber isso. Aí eles foram perguntar pro Chico Xavier: Chico, o Caminho Flammarion é a reencarnação de quem? E aí o Chico contou que o Caminho Flammarion é a reencarnação do Galileu, né? Só isso. Só isso, né? É, o Caminho Flammarion, ele escreveu, né? O conjunto das humanidades siderais forma uma série progressiva de seres pensantes. Desde as inteligências mais rudimentares, apenas saídas das faixas da matéria, até as divinas potências que são capazes de contemplar Deus em toda a sua glória e compreender-lhe as obras mais sublimes. Então, se a gente for falar sobre livre-arbítrio, a gente poderia perguntar aqui, né? Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Por que existe livre-arbítrio? Por que Deus nos deu? Deus nos deu até a possibilidade de fazer o mal, né? O ser humano consegue fazer o mal? Consegue. Mas tudo acontece pela permissão de Deus. Então, Deus deu uma liberdade tão grande para a gente que a gente tinha liberdade até de fazer o mal. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Por que Deus permite que pessoas façam coisas erradas, né? Eu lembrei de uma música do Sting, né? Vocês devem conhecer o Sting, que começou a carreira musical dele no The Police, depois fez uma carreira solo. Tem uma música dele que ele canta assim: If you love somebody, set them free. Se você ama alguém, liberte essa pessoa, né? Se você ama alguém, dê liberdade a essa pessoa. Eu acho que se Deus nos ama, ele tem que nos dar liberdade.
Se Deus não desse liberdade pra gente, ele não ia amar a gente. Como que uma pessoa diz que te ama, mas te mantém preso em cativeiro? Isso não é amor. Uma pessoa que diz que te ama e tira a sua liberdade. Se Deus realmente nos ama, ele tem que nos dar a liberdade. Então, pelo amor de Deus, nós recebemos a liberdade. E a gente precisa da liberdade para ser feliz. Não é possível ser feliz sem a liberdade. Gente, vamos ser sinceros aqui. Se eu fosse escravizado, você acha que eu ia conseguir ser feliz? Sendo sincero. Não tem como ser feliz sem liberdade. Então, Deus nos deu a liberdade total, inclusive a liberdade de errar, né? Nós temos a liberdade de errar. Se a gente quisesse fazer o mal, a gente tem a liberdade de fazer o mal. Né? Paulo de Tarso disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem a liberdade até de errar, mas Deus nos deu a liberdade para que a gente fosse feliz. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente fosse feliz. A gente é que faz mal uso do livre-arbítrio e usa o livre-arbítrio para fazer o mal. Né? Então, nós temos a liberdade até de errar, mas nós temos que arcar com as consequências dos nossos erros. No livro dos Espíritos, os Espíritos explicam: dando ao Espírito a liberdade de escolha, Deus deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. O universo é regido por leis. Esse é um dos princípios básicos do Espiritismo. Tá? O universo é regido por leis. Essas leis foram criadas por Deus. Essas leis são perfeitas, são imutáveis. Mas existem várias leis. Deus criou várias leis. Tem a lei da gravidade, tem a lei de ação e reação, tem a lei do progresso, né? Só que essas leis, elas são complementares, elas são harmoniosas entre si. Não tem como uma lei entrar em conflito com outra, porque aí o universo seria imperfeito, seria instável. Então, são leis diferentes, né? Tipo, tem a lei da gravidade, tem a lei de ação e reação, tem várias leis da natureza, mas essas leis, elas são harmoniosas, elas se complementam, uma complementa a outra. Tá? Isso é harmonia, isso é a perfeição do universo. Então, Deus criou a lei do progresso, sim. Mas Deus também criou o livre-arbítrio. Deus criou as duas coisas. Tendo ambas criações de Deus, elas têm que ser harmoniosas, tem que ter uma harmonia. Então, sim, por um lado, o progresso é uma lei natural. Ele deveria acontecer naturalmente. Tem que ser assim. Mas, por outro lado, também existe o livre-arbítrio. Nós também temos a escolha se nós vamos fazer o certo ou o errado. Então, a lei do progresso vai atuar na nossa vida de acordo com o nosso livre-arbítrio, isso é, de acordo com as nossas escolhas. Né? O Allan Kardec, além de escrever os 5 livros que a gente conhece do Pentateuco, ele também publicou vários artigos na Revista Espírita durante muitos anos. Né? E aí tem um artigo lá, Revista Espírita de 1864, em que é um espírito, né? O espírito está dando uma mensagem através de uma psicografia, e o espírito ele fala assim: submetendo os seres à lei do progresso facultativo, quis Deus que tivessem um mérito de suas obras, para que a gente tivesse direito à recompensa e desfrutar a satisfação de haverem conquistado por si mesmo sua posição. Ou seja, Deus quer que a gente tenha um mérito. Se for para a gente ser feliz, a gente tem que ser feliz por mérito próprio. Ser feliz porque nós fizemos as escolhas certas. Eu achei legal porque esse espírito, ele usou a expressão lei do progresso facultativo. Né? No livro dos Espíritos só aparece lei do progresso, mas ele falou lei do progresso facultativo. O que ele está querendo dizer com facultativo? Ele está querendo dizer, olha, tem a lei do progresso, mas progredir é facultativo. Você pode decidir se você vai seguir no caminho do progresso ou se você vai ficar parado, estacionado, sofrendo por mais algumas encarnações. Então, gente, se a gente realmente quiser nos tornar pessoas melhores, tá? Quando você realmente quer, se a gente realmente quiser, não, eu realmente quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero perdoar, eu quero ser menos egoísta, a verdade é o seguinte, a gente fica falando que é difícil, mas a verdade é que tem um monte de coisa que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Um monte, eu trouxe aqui um monte, tem tanta coisa que você pode fazer, se você decidiu que você quer se tornar uma pessoa melhor. Para início de conversa, você pode orar, tá? Você pode orar. Então, assim, a gente fala que é difícil perdoar as pessoas. Ah, eu não consigo perdoar o fulaninho. Cara, reza e pede para Deus, Deus, me ajuda a perdoar o fulaninho. Se abre com Deus e seja sincero, fala, olha, Deus, eu tentei perdoar o fulaninho, mas eu não consigo. Eu fico o dia inteiro me lembrando do que o fulaninho fez comigo, me dá vontade de esganar o fulaninho e estou sendo sincero, Deus. Eu não consigo perdoar. Fica vindo pensamentos de vingança na minha mente o tempo todo e eu não consigo controlar esses pensamentos. Deus, por favor, me ajude.
Tipo, pô, tem gente que reza para ganhar mais dinheiro, tem gente que reza para ter um carro melhor, e eu tô aqui rezando para aprender a perdoar. O que que tem de errado nisso? Olha só que pressa pura. Eu tô rezando, Senhor, me ensina a perdoar, né? E tem tantas coisas que a gente pode fazer para nos ver, ó, pode ler, pode estudar, vai meditar, vai buscar ajuda, sei lá, com encarnados, com grupo espírita, com atendimento fraterno, com os mentores espirituais, ter hábitos mais saudáveis, né? A gente pode fazer qualquer atividade que te acalma, ouvir uma música que te acalma, servir ao próximo, buscar autoconhecimento, manter o pensamento positivo. Amado, eu tenho tanta coisa que a gente pode fazer, tá, gente? Tem uma mensagem da irmã Sheila que eu trouxe aqui, em que ela dá 20 conselhos para a reforma íntima. 20 exercícios para a reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Ufa! Bastante coisa, né? Vamos ver quantas dessas a gente consegue botar em prática. Então, gente, para evoluir é preciso querer e perseverar. Todo sucesso na vida exige perseverança. Qualquer um. Se você quiser sucesso financeiro, você vai ter que ter perseverança. Se você quiser abrir uma empresa, você vai ter que ter perseverança. Para você ter sucesso profissional, você tem que ter perseverança. Né? Se você quiser ser um atleta, você tem que ter perseverança. Para subir uma montanha, tem que ter perseverança. Para passar uma prova, tem que ter perseverança. Para terminar uma faculdade, tem que ter perseverança. Para escrever um livro, tem que ter perseverança. Então, da mesma forma de que todos os tipos de sucesso na vida exigem perseverança, a mesma coisa se dá para o que a gente poderia chamar de sucesso espiritual, né? Ou seja, a gente conseguir nos tornarmos pessoas melhores, né? A gente tem que perseverar. Então, Jesus, ele disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, existe perseverança. A gente tem que estar o tempo todo perseverante, né? Com garra. E a gente tem que querer, né? Você tem que querer muito. É aquilo, se você não quiser, né? Você fala assim, ah, não sei se eu quero isso, não é bem isso que eu quero. Se você não correr atrás, né? Você tem que querer muito, né? Não é, Jesus não falou amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, com toda a sua mente. Você tem que querer muito, você tem que querer encontrar Deus com toda a sua vontade. Então a gente fica falando que é difícil ser pessoas melhores, mas se a gente realmente quisesse, se a gente quisesse, é uma questão de prioridades, entendeu? Eu falo que eu não tenho tempo para ajudar as pessoas, eu não tenho tempo para ligar para alguém, perguntar como a pessoa tá, mas eu tenho tempo para ficar horas mexendo no Instagram. É uma questão de prioridade. Se eu realmente quisesse ser uma pessoa melhor, eu conseguiria sim, né? E aí o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele disse: sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Ou seja, você não consegue alcançar a felicidade sem perseverança. A felicidade exige perseverança. Então, gente, a reforma íntima ela só depende de nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio e a liberdade. Nós somos livres. A verdade é isso. Nós somos totalmente livres. A gente poderia fazer o que a gente quiser. Você é livre de fazer o que você quiser da sua vida. Se eu quisesse agora largar tudo e falar, ah, não, pensando bem, eu quero ser um palhaço de circo, eu poderia, sabe? A gente não está preso a viver da maneira que a gente está vivendo. A gente tem o direito de mudar, sabe? Então, se você é livre, você pode fazer o que você quiser. A gente tem liberdade, então só depende da gente. Né? Quando a gente realmente quer, se torna possível. Então, se a gente realmente quiser fazer essa reforma íntima que a gente tanto fala, se a gente Deus com toda a nossa força, né, com toda a nossa vontade, com certeza nós vamos conseguir. Né? Aquilo que é muito difícil, se a gente se esforçar muito, a gente consegue. Então, assim, é muito difícil escalar uma montanha, mas se eu realmente quisesse, se o sonho da minha vida fosse escalar uma montanha, e eu quisesse isso mais do que qualquer coisa, e fosse minha prioridade primeira, em primeiro lugar, o que eu mais quero da minha vida é escalar uma montanha, eu conseguiria sim, eu daria um jeito. Eu daria um jeito, tá? Lembra que Jesus falou, né? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E se a gente realmente quiser, se a gente realmente se esforçar, aí sim a lei do progresso vai atuar ao nosso favor. Aí a evolução vai se tornar algo natural. Que a gente querendo, a lei do progresso pode atuar ao nosso favor. Lei do progresso é uma lei natural. Nós vamos naturalmente evoluir porque era para ser algo natural. Assim como é natural uma criança crescer, ficar mais alta e se tornar um adulto. E quando nós nos esforçamos para nos tornarmos melhores, a espiritualidade atua ao nosso favor. A espiritualidade maior vai lá e nos ajuda. Né? Então, se a gente quiser, a gente consegue. Lembra que Jesus disse: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então, para encerrar aqui a nossa conversa, eu trouxe uma mensagem do André Luiz, do livro Páginas de Fé, e que o André Luiz diz: quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Próximo slide. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.